Ambientes virtuais de aprendizagem. Unidade 2. Edição básica no Moodle. 2.1. Editor HTML. Prezado estudante, você já parou para pensar no que é internet, web e HTML? Esses são termos muito utilizados no dia a dia virtual. Não pretendemos fazer nenhuma revisão teórica sobre esse tema. Realmente por economia de tempo, já que acreditamos que conhecimentos a mais nunca é banalidade. Porém, convém lembrar em poucas palavras algumas ideias sobre esses termos. Internet é um conglomerado de redes de variadas dimensões que formam uma rede mundial de computadores. World Wide Web, WWW, em inglês expressa rede de alcance mundial ou teia de alcance mundial. Também é chamada de web. Segundo Moore e Kearsley, o termo refere-se a um sistema de informação distribuída baseada em hipertexto, criado originalmente por pesquisadores do CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas, a fim de facilitar o acesso à informação sobre pesquisas. A web apresenta ao usuário documentos denominados páginas da web, com um grande número de links para outros documentos ou sistemas de informação. Ao selecionar um desses links, o usuário pode acessar mais informações a respeito de um tópico específico. As páginas da web incluem texto e multimídia, imagens, vídeos, animações, som. Os servidores são conectados à internet para permitir que os usuários percorram ou naveguem a web. Moore, Kearsley, 2007, página 358. Nessa explanação dos autores, somos introduzidos a outros termos também de interesse, tais como hipertexto e multimídia. De forma bem simples, podemos entender que hipertexto é uma página com links para locais diversos, que podem ser outras páginas de web ou arquivos de texto, imagem, som, vídeo, etc. HTML, Hypertext Markup Language, que literalmente no idioma lusófono significa linguagem de marcação de hipertexto, segundo os mesmos autores, é o código usado para escrever a maior parte dos documentos na World Wide Web. Os códigos em HTML, denominados marcadores, informam ao navegador como dispor, colocar texto, imagens, gráficos e som na tela do computador. Uma pessoa pode escrever sozinha o código, utilizando qualquer editor de texto ou qualquer um dos diversos editores HTML disponíveis comercialmente para criar um documento. Moore, Kearsley, 2007, página 355. No caso, se você é iniciante nessas questões de informática, deve ter paciência e ler com mais cuidado essas explicações sobre esses termos, mas não é necessário que se desespere, posto que são poucos os termos e ideias com os quais trabalharemos, e certamente você será bem sucedido nessa empreitada. Dessa forma, voltemos ao tema. O texto do e-book prossegue expondo como se trabalha com o editor HTML do Moodle. Depois apresenta o item 2.2 Rótulos, também referente ao Moodle, e o item 2.3 Configuração geral da unidade no Lave. 2.4 Criando um fórum. Neste item abordaremos os fóruns de discussão online, que são elementos fundamentais para a comunicação em um ambiente virtual de aprendizagem. Iniciemos com uma definição e descrição do uso de fórum de discussão online. Fórum, ferramenta assíncrona de comunicação que auxilia no processo de cooperação e interação. Pode ser usada para promover qualquer tipo de discussão, desde uma conversa, cujo único intuito é o de promover a quebra do gelo inicial entre os participantes do curso online, até temas mais elaborados e específicos do curso, com o intuito de promover a construção do conhecimento ou aprofundamento desse tema de forma coletiva. Mostra-se bastante útil para esse tipo de uso, uma vez que uma conversa iniciada em um fórum pode ficar aberta por tempo indeterminado e pode ser acessada por todos os participantes. Além disso, depois de fechado, o fórum continua acessível para leitura, e com isso, podem-se recuperar a qualquer momento os resultados de uma determinada discussão. Gomes, 2007, página 52. Em um ambiente virtual de aprendizagem de um curso ou disciplina, podemos pensar em algumas aplicações para os fóruns de discussão, tais como 1.
Apresentação inicial dos participantes, professores, tutores e alunos. 2. Meio de comunicação da coordenação do curso ou disciplina para informar notícias. 3. Meio de comunicação para que os usuários postem dúvidas técnicas ou organizacionais sobre o sistema ou o curso, disciplina. 4. Meio de comunicação para que os usuários postem dúvidas e comentários sobre os conteúdos. 5. Local para realizar debates e discussões sobre algum tema de estudo. 6. Local para que o grupo de alunos se encontre para definir ideias e estratégias sobre alguma atividade coletiva. 7. Local para enviar atividades e arquivos. Esta não é uma função específica do fórum, todavia pode ser utilizado dessa forma em alguns casos. 8. Local para a troca de materiais entre os participantes. Esta também não é uma utilização específica do fórum, mas pode ser feita dessa maneira, atentando-se para a questão do respeito aos direitos autorais de terceiros e mesmo dos participantes do fórum. Como qualquer coisa, o fórum de discussão, por suas características, possui alguns aspectos positivos e outros negativos. Uma vantagem é o armazenamento das mensagens, de modo que novos participantes podem inteirar-se da discussão, sem que a redundância permeie o fórum. Além disso, é possível tornar uma discussão cheia de interrupções, devido ao seu aspecto assíncrono, em algo aparentemente contínuo. Outro aspecto positivo é que, geralmente, após postar a mensagem, o usuário pode modificá-la, corrigindo eventuais erros de digitação, gramática ou mesmo mudando ideias. Deve-se apenas observar que existe a possibilidade de alguém não ler a mensagem anterior sem as correções, ou mesmo que a mensagem anterior tenha sido enviada por e-mail aos participantes. Como aspecto negativo do fórum, podemos apontar que muitas vezes se torna difícil localizar uma informação em meio a tantas conversas, ou mesmo que um novo usuário pode ficar perdido quando ingressar em um fórum no qual a discussão já teve início. A falta de sincronia também pode resultar no esfriamento do interesse na conversa. Por esses e outros motivos, é importante a figura do tutor ou moderador de discussões em fóruns virtuais. Vide o item seguinte. 2.4.1 O papel do tutor ou moderador de discussões em fóruns virtuais. Como indicado no item anterior, em um ambiente virtual de aprendizagem, os fóruns podem ser utilizados para diversas finalidades, e o professor, ao elaborar um ambiente virtual de aprendizagem, deve considerá-los e explicitar aos usuários no próprio fórum qual a utilização que se deseja em cada fórum específico. No dia a dia de um fórum, professores, tutores, monitores ou instrutores podem ter em mente as seguintes categorias ou configurações de mensagens. 1. Uma mensagem inicial. Os profissionais que criam o curso preparam uma pergunta que exige uma resposta. O instrutor dá uma explicação ou reflete sobre algum item do conteúdo ou os alunos entregam uma tarefa. 2. Resposta à mensagem. Espera-se que o instrutor ou os alunos respondam a uma pessoa por meio de uma elaboração ou ideia alternativa ou uma pergunta, para assegurar que cada aluno receba pelo menos uma resposta. O instrutor pode solicitá-la para uma mensagem que não tenha recebido uma resposta. 3. Mensagem de acompanhamento. O instrutor ou os alunos respondem às colocações anteriores, com uma explicação de como a segunda mensagem foi útil para aumentar a compreensão do tópico e, se possível, acrescenta um comentário independente adicional. 4. Resumo da mensagem. O instrutor resume as mensagens de todos os membros do grupo para incluir aspectos importantes, similares e diferenças na compreensão do grupo. Moore, Kearsley, 2007, página 162. Para o bom desempenho de uma discussão em um fórum online, Moore e Kearsley, 2007, apresentam algumas ideias que podem ser consideradas pelos tutores. 1. Conduza uma conferência online assim como outras teleconferências humanizando. Peça a cada aluno para apresentar uma biografia no início da aula. Trate cada aluno de modo mais pessoal possível. Almeje fazer com que os alunos se reúnam em uma comunidade de aprendizado.
estabeleça um tom positivo e útil nas respostas às mensagens. 2. Conduza uma conferência baseada em computador de modo análogo a outras teleconferências, formulando boas perguntas. À medida que os alunos respondem à sua pergunta, esteja preparado para recolocá-la a fim de incluir a contribuição recente. Incentive os alunos a formular perguntas e também desenvolver o hábito de tentar responder aos demais alunos. 3. Controle o número de mensagens. Com 15 alunos em uma sala, uma inclusão semanal de, por exemplo, 4 mensagens em um conjunto substancial de informações a ser processado por cada aluno e pelo instrutor. Defina o que é um número aceitável de contribuições, não a fim de ser limitado e exigir um número arbitrário, mas de tal modo que os alunos saberão o que é desempenho aceitável. 4. Controle a extensão das mensagens. Em geral, o ideal é manter cada mensagem relacionada a uma certa ideia, ou pelo menos a um único tema. Quando a elaboração do curso exigir apresentar tarefas como base para a discussão, fixe um limite para a extensão. Para os alunos de pós-graduação, o máximo pode ser 200 palavras, porém, para alguns cursos, isso seria excessivo. 5. Envie ocasionalmente mensagens contendo resumos que redefinem os principais pontos já citados. Isso ajuda a minimizar o risco de fragmentação e é um meio de redirecionar a discussão e mantê-la dentro de seus limites. 6. Seja cuidadoso ao distinguir respostas pessoais contendo feedback para indivíduos específicos dos comentários gerais direcionados para toda a classe. Quando ensinamos, dizemos aos alunos para enviar quaisquer mensagens particulares por e-mail, mesmo mensagens elogiosas, como "apreciei seu último comentário". Seguimos a regra de que todo comentário precisa ser apropriado pelo critério de agregar algo ao conjunto de conhecimentos da comunidade. 7. Toda mensagem deve ser confirmada. Cada aluno deve receber feedback pessoal sobre as tarefas, explicando os pontos fortes e fracos dos trabalhos apresentados. Também constitui uma boa prática veicular um resumo geral após uma tarefa estar completa, analisando os pontos fortes e fracos de todas as respostas. 8. Aproveite as ferramentas atualmente disponíveis na maior parte dos sistemas de aprendizado online, que capacitam o instrutor a organizar os alunos em equipes para trabalhos e projetos em grupo. Por exemplo, os alunos podem precisar ser lembrados para manter sua discussão na subconferência da equipe a que pertencem e também para usarem mensagens pessoais sempre que possível, a fim de evitar que a área de conferência geral fique atravancada. 9. Crie um fórum que explique os procedimentos para o quadro de avisos pela internet e incentive os alunos a acrescentarem suas próprias sugestões e seus comentários durante o curso. Veicule avisos para manter os alunos atualizados sobre o andamento das aulas e de eventos especiais. 10. Participar efetivamente é visto como um elo essencial, do modo como é visto pelos professores construtivistas, com as tarefas e as notas do curso. Podem ser atribuídas notas para as tarefas transmitidas online e também para a qualidade dos comentários dos alunos sobre a tarefa de cada um. 11. Dê exemplos de boas maneiras e insista nas boas maneiras online. Não seja sarcástico nem insulte. Quase todos os alunos online investem voluntariamente tempo e dinheiro, e ninguém deve considerar a experiência de aprendizado deles como sendo desagradável. Felizmente, a grande maioria dos alunos é cuidadosa e gentil em seu relacionamento com os demais. Moore, Kearsley, 2007, página 163 a 165. Como se observa, os autores apresentam uma rica listagem de ideias para que o tutor possa tornar o fórum eficiente. Desta forma, é imprescindível que sejam incorporadas à prática e que, de tempos em tempos, a listagem seja relida, possibilitando que os elementos fundamentais para a prática da tutoria não sejam ignorados ou esquecidos. O texto do e-book prossegue com os itens 2.4.2, Criação de fóruns no Moodle, e 2.5,
criando uma página de conteúdo. Este último item finaliza com o seguinte: Moore e Kearsley, 2007, citam algumas ideias para a criação de páginas web em cursos online. São elas: 1. Use bem o espaço em branco. Se você não tiver espaço em branco, os usuários não encontrarão as diferentes partes de informação e eles não verão seus pedaços. 2. Elimine palavras. Escreva um rascunho. Deixe-o de lado por 1 ou mais dias, depois releia-o e tente transmitir seu ponto de vista ainda mais sucintamente. 3. Mantenha os parágrafos curtos. Um parágrafo com uma sentença é aceitável. 4. Mantenha as sentenças curtas. Muitas vezes você consegue inserir informações secundárias em outra sentença, em um quadro, em fragmentos ou excluí-las inteiramente. 5. Use fragmentos. Por exemplo, nas perguntas formuladas frequentemente, não repita palavras da pergunta na resposta. 6. Utilize as palavras dos usuários. Ao passar para a web, se o público estiver ampliando, você deve mudar as palavras para seu público mais amplo na web. 7. Use listas com realce. Listas são um modo excelente para separar o texto. 8. Use listas numeradas para os passos em um procedimento. Se você estiver dizendo às pessoas como fazer algo, trata-se de um procedimento e tem etapas. Coloque-as em uma lista numerada. 9. Use tabelas. Uma tabela é um meio visual de representar uma série de sentenças. Se, então. 10. Dê exemplos. Os usuários adoram exemplos e às vezes vão direto aos exemplos em vez de ler o texto. 11. Atenda às expectativas dos usuários quanto ao modo como a informação é mostrada. Por exemplo, se você estiver informando um endereço, escreva-o em linhas separadas, como se faz com um endereço. 12. Use ícones ou pequenas ilustrações para ressaltar as palavras. Sem querer ser exageradamente divertido, você pode adicionar um toque de humor e ao mesmo tempo ajudar os usuários. 13. Inclua imagens e outras ilustrações, quando apropriado. Use funcionalmente imagens, traços artísticos, gráficos e outras ilustrações gráficas. Moore, Kearsley, 2007, páginas 125 a 126. Como você pode notar, essas ideias são muito boas e não muito difíceis de serem implementadas. Basta que o educador tenha conhecimento e vontade de utilizá-las.